Essa aqui era a do feminicídio, foi inclusive objeto de uma questão em um dos nossos simulados. Foi falado, lembra? A gente teve um simulado em que foi falado ali sobre a irretroatividade da Lei 14.994, que é outro assunto que tem caído muito em questões da FGV, o que confirma mais uma vez o que eu falei há pouco, que a banca tem servido de questões objetivas de concurso para elaborar as questões da segunda fase da de ordem. Bom, vamos lá. Letra A. Pela técnica Lion, vamos à interpretação aqui do que está sendo perguntado e tentar extrair alguma coisa. Qual a tese correta de direito penal cabível? Puta, muito ampla a pergunta, né? Essa prova ela foi bem característico isso. No 45, a banca trouxe perguntas bem amplas, nada de delimitar. Que acaba sendo bom até para, de repente, quem ali é meio desatento e não vê, olha, tese absolutória, né? Ou tese ali de desclassificação, que causou tanta reprovação em provas anteriores, essa delimitação, aqui a banca trouxe de forma ampla, que faz com que o gabarito fique amplo também. Então, acaba sendo bom, no final das contas, porque vai alcançar mais examinandos. Bom, então a primeira é o quê? Tese correta de direito penal, provavelmente no Código Penal, e a segunda o quê? Tese correta de direito processual penal, provavelmente no CPP, e é isso, né? Qual tese? Não sei. Pode ser qualquer coisa. Aí vamos lá. Bom, não vou nem anotar no rascunho aqui, porque tese de direito penal, tese de direito processual penal e pronto, é isso. A Mauri, acusada do feminicídio de sua esposa Joana, foi condenada em 20 de fevereiro de 2023 a uma pena de 12 anos de reclusão em regime fechado, pena mínima então vigente combinada ao feminicídio. Em face da condenação, apenas a Mauri interpôs tempestivo recurso de apelação, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Assim, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação e anulou a primeira sessão do julgamento. Submetido ao novo plenário em 10/11/2024, a Mauri foi novamente condenado. Porém, tendo em vista a vigência da Lei 14.994/2024, foi aplicada a maioria a pena de 20 anos de reclusão, correspondente à pena mínima combinada ao delito vigente por ocasião do julgamento. Bom, não tem artigo de lei, ele só vem aqui só traz as leis, né? A Lei 14.994, sem qualquer referência aqui a artigo, pela técnica Lion, isso nos obriga a fazer o quê? Ir para o índice alfabético emissivo. E qual é aqui a palavra central? O crime que ele praticou, feminicídio. Vamos então para o índice alfabético emissivo. E ali, como sabemos, né, feminicídio, artigo 121A do Código Penal. Aí, quando você vai lá no artigo 121A do Código Penal, você descobre o quê? Você descobre que a lei que ali adicionou o artigo 121A ao Código Penal é a lei de 2024, inclusive informação que consta no próprio enunciado da questão. E aí você teve aqui o quê? Você teve um novo crime, agora hoje, né, com pena de até 40 anos, que é o 121A, e uma lei, o quê? Uma lei posterior, tá aqui, achei, pronto. Tá perdido aqui procurando o 121. Tá aqui, ó. Acrescido pela lei 14.994, joia? E você teve ali uma situação que o que rolou? O enunciado de forma expressa, ele fala que o feminicídio ocorreu em 2023. E o novo dispositivo passou ali, né, a estar no nosso Código Penal. Essa lei entrou em vigor quando? 2024. Então é claro que não podia retroagir, né? Inclusive, veja, ele fala no enunciado uma pena de 12, depois ele veio com uma cacetada de 20 aqui, que hoje é a pena mínima. E pena baixa, né? Devia ser muito mais, inclusive. Mas aqui trouxe essa pena muito mais alta, já deixou muito claro, olha, vê aqui com uma aplicação de uma lei mais gravosa, posterior, retroagindo, que a gente sabe que não pode. Então, claro que a resposta era essa. A irretroatividade da lei penal mais gravosa, matava a letra A. E aí você poderia trazer ali nos termos ali do artigo 2º do Código Penal, nos termos do artigo 5º da Constituição, quando ali nós temos a previsão quanto à irretroatividade da lei penal, correto? Da lei penal mais gravosa, claro, né? E a letra B, ele fala bem assim, qual a tese correta de direito processual penal cabível? Tem uma tese de natureza processual, muito provavelmente aqui, quanto a algum vício em algum momento ali do processo. Então vamos aqui fazer a releitura do enunciado. O tribunal determinou ali um novo júri e no novo julgamento o que teve ali? Uma pena mais alta. Isso caiu o quê?
no exame passado, no 44, 43, eu lembro, caiu agora, é recente. Que é o artigo 617 do CPP, mas vamos fazer de conta que a gente não sabe disso. Houve ali o que? Uma decisão que foi o quê? Uma decisão que só a defesa recorreu, e aí no novo julgamento veio uma pena mais alta. Pode? Não pode? Como aqui não tem artigo de lei, a gente vai ter que ir para onde? Para o índice alfabético emissivo. Procurar aqui as palavras-chave. E é exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Abrindo o VAD. Olha, para não inventar palavra aqui da minha cabeça, vamos usar o que o enunciado nos traz. O enunciado fala que é uma apelação, correto? Então começar pela apelação, tá ótimo. Vamos pegar aqui. Apelação. Apelação e princípio da não reformácia impérios, artigo 167 do CPP. Pronto, já matava na primeira aqui, né? Você já batia o olho, bastava você fazer a leitura da remissão, você caía lá no artigo 67 dizendo exatamente o quê? Que quando apenas a defesa recorre, não é possível que essa nova decisão ela seja ali mais gravosa do que aquela anteriormente recorrida. Então não faria sentido. Se houvesse aqui recurso da acusação, tudo bem. Mas como apenas a defesa recorreu, entra o princípio do tiririca. Pior do que tá, não fica. Bastava você fazer a leitura, você identificar na mesma hora o quê? O encaixe que eu falei, né? A história do joguinho dos 7 erros. O enunciado tem furo, a lei está completa. Um preenche o outro, você falou, opa, cheguei até a resposta correta, matei a questão. Então, essa aqui estava muito tranquila, né? Essa aqui estava muito boa. Até agora, acredito que tenha sido ali a questão mais fácil das 4.